Em um reino encantado onde a magia e mistérios dançavam nas sombras, habitava uma pequena aldeia. Entre os vilarejos, uma lenda ecoava, a busca incansável por conhecimento. Até que um dia um curioso aprendiz de feiticeiro chamado Álvaro desafiou os limites da curiosidade. Ao adentrar uma floresta proibida, ele despertou uma antiga maldição. Criaturas sombrias emergiam, desequilibrando a harmonia do reino. Álvaro, agora ciente do preço da intriga desenfreada, embarca em uma jornada para reverter as trevas que desencadeou, aprendendo que nem todo conhecimento é digno de ser desvelado. Quer então entender como utilizar o gatilho da curiosidade para intrigar os seus leitores e deixar a sua história muito mais legal? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre os gatilhos mentais, já falando de alguns, então a gente vai seguindo aqui a nossa jornada, falando sobre todos os gatilhos. E hoje iremos falar um pouco mais do gatilho da curiosidade, é o gatilho mais fácil de se perceber, é o mais fácil de se sentir e é o mais fácil para se começar, porque você precisa apenas gerar a curiosidade. Apesar de ser um dos mais fáceis e os mais simples, não necessariamente ele é tão fácil de se fazer, considerando alguns porquês. Quer entender mais? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre algumas técnicas e algumas formas de se pensar, para conseguir entregar melhor os seus leitores utilizando a curiosidade deles. A técnica que eu vou trazer para vocês hoje é meio que puxada do inglês, que a gente chama dos 5 Ws, que seria when, where, how, why and what. Então seria o onde, quando, como, onde e porquê. De uma forma geral, quando a gente fala sobre a técnica dos 5 Ws, né, ou seriam essas perguntas, tem como principal motivo trazer a curiosidade considerando os fatores que se perguntam as coisas que estão considerando. Onde aconteceu tal coisa? Quando aconteceu tal coisa? Por que aconteceu tal coisa? Como aconteceu tal coisa? Essas perguntas, esses Ws que a gente traz aqui, são basicamente formas de intrigar o leitor a entender como isso vai interferir na história. De uma forma geral, quando a gente fala sobre a curiosidade, é a gente trazer uma informação que ela tem um certo ponto e esse ponto vai gerar uma pergunta. Essa pergunta não vai ser respondida na hora, trazendo diversos elementos que vão se manter ali. Porém, não adianta você simplesmente chegar num ponto e pensar que só por isso gerou uma pergunta. Se você não cria uma ancoragem, que é algo que a gente vai abordar futuramente, que é o gatilho da ancoragem, não adianta você gerar uma curiosidade se você não criar mecanismos para ancorar essa curiosidade. Mas também não impede de você querer fazer, eu vou fazer algo. Então, calma. Calma que a gente vai conversando aos pouquinhos, entendendo como gerar esse gatilho da curiosidade, ancorando e depois respondendo mais para frente. Então, para conseguir uma curiosidade decente, precisa gerar um pré-requisito para uma ancoragem e futuramente fazer. Mas também não adianta você querer fazer uma ancoragem se não gerou uma curiosidade anterior. Então, entendendo a forma como as perguntas funcionam e como isso vai gerar a curiosidade no seu leitor, assim você consegue construir um gatilho bem interessante. Vamos começar pelo onde. Onde aconteceu tal coisa? Onde vai acontecer tal coisa? Onde aconteceu alguma coisa? Principalmente quando a gente fala sobre o onde, é interessante esse tipo de pergunta com o objetivo de gerar aquela curiosidade de localidade, ambientação. Por quê? Quando a gente fala sobre o onde, a gente está tentando imaginar onde o negócio realmente aconteceu. Quais foram os pré-requisitos para aquilo acontecesse naquela localidade? Por que naquela localidade? Então, o legal do trabalhar o onde dentro da sua curiosidade, dentro do gatilho da curiosidade, serve para a pessoa conseguir entender onde aconteceu. Aconteceu nesse local. Ok. Então quer dizer que ao chegar naquele local, tal coisa vai acontecer de novo? Talvez aquele tempo, naquele espaço específico do aquele onde vai gerar alguma coisa em mim?
Será que quando eu me preparar para chegar naquele local vai ter alguma coisa acontecendo? Será que o personagem que veio daquele local vai ter alguma interação interessante? Será que o fato de um personagem estar indo para aquele local faz alguma coisa ser interessante? Então o legal de trabalhar o onde é principalmente quando a gente quer trabalhar uma surpresa, uma ambientação, pré-requisitos, construção de personagem, antecipação do perigo. Todos os Ws, na verdade, geram esse tipo de reflexões e inserções internas, só que o importante entender é que o onde mais especificamente trabalha com o quesito da ambientação sensorial e da autopercepção sensorial da localidade. Porque quando a gente fala sobre o onde dentro do gatilho da curiosidade, serve principalmente para você gerar aquele ambiente. Gerou o ambiente. E como aquele ambiente vai gerar gatilhos de curiosidade? Onde está tal coisa? Onde aconteceu tal coisa? Onde? O legal do onde também, quando a gente trabalha nesse gatilho da curiosidade, é entender como a gente vai fazer com que a coisa aconteça naquela localidade. E esses como, referenciando a localidade no onde, traz muita força, principalmente quando a gente quer gerar uma história social, política, econômica, uma cidade, alguma coisa, que vai gerar um world building específico para aquele pré-requisito da história que você está montando. Pode parecer um tanto muitas palavras bonitas sendo dizendo a mesma coisa, porém, o onde principal, quando a gente vai gerar o gatilho da curiosidade, seria: eu tenho uma localidade, essa localidade faz alguma coisa, e esse alguma coisa só vai acontecer se você for, se você foi, ou se você ir. Então, o legal é que eu quero gerar situações que vão acontecer diretamente relacionadas à localidade, e essa localidade vai gerar algo no passado, no presente ou no futuro, por ser essa localidade. Agora, como essa localidade vai influenciar diretamente na sua plot, no seu personagem, no worldbuilding propriamente dito, aí são outros 500. Porém, a grande pergunta: onde foi o local que influenciou o passado, o presente e o futuro do personagem, da plot ou do worldbuilding? É isso que vai gerar a curiosidade do onde. O quando. O quando é legal trabalhar, principalmente porque o quando estamos falando de tempo. O tempo, juntamente com o espaço, que nós falamos no onde, são dois aspectos, vamos dizer assim, metafísicos, que são interessantes para a contação da história. Por quê? O quando pode gerar surpresa, medo, ansiedade, e esses sentimentos, quando bem controlados pelo escritor, pela escritora, pelo mestre, pelo worldbuilder, é interessante principalmente pelo fator de quando vai acontecer, ou quando aconteceu, quando vai acontecer, ou se está acontecendo. O legal do quando é que, juntamente com o onde, também afeta no passado, presente e futuro, porém, aqui, na verdade, é a antecipação da informação. Quando aconteceu tal coisa? Isso vai gerar motivações que vão fazer com que o personagem haja de um jeito ou haja de outro jeito. Ou o fato dele estar agindo daquele jeito é porque algo aconteceu naquele passado. Algo está acontecendo nesse futuro e algo está acontecendo nesse presente, e todo esse perfil de tempo e espaço gera uma curiosidade bem interessante. O quando é bem legal, principalmente se você já tem a informação anterior e você vai se perguntar: quando que isso vai acontecer então? O personagem já sabe que ele vai morrer. Quando ele vai morrer? E essa pergunta de quando tal coisa vai acontecer gera uma antecipação da emoção, principalmente ansiedade, porque a qualquer momento você fala: ah, é agora, ah, é agora, ah, é agora. Bons filmes de suspense, bons filmes de terror geram esse quando com muita força. Eu estou num filme de terror onde tem basicamente um assassino que está matando todo mundo. Então, o quando ele vai chegar
até o protagonista, até a protagonista, até a vítima, é o ponto principal. Porque você já sabe que ele vai chegar, mas quando ele vai chegar, esse é o ponto. Nós já sabemos antemão que tal pessoa vai trair tal pessoa, mas quando isso vai acontecer? Isso já aconteceu, isso está acontecendo, isso vai acontecer? Quando o personagem chegar ao outro, algo já foi feito? Algo será feito? Será feito naquele momento? Então, essas perguntas de quando, geram antecipações de informações, geram gatilhos mentais da curiosidade para saber quando aquele fator será importante para a história. Se já foi, pelo fato de que o negócio aconteceu, então isso influenciou o passado do personagem, o passado da plot, por isso reverbera agora no presente. Se está acontecendo e a pessoa está vivendo aquilo, ou se vai acontecer, que ela precisa talvez se preparar para aquilo, positivo ou negativamente. Então o interessante do quando é você dar uma informação, mas dizer quando? Não. E gerar esse ponto até o momento de chegar. Claro que você pode chegar e falar assim, quando vai acontecer? Daqui a 3 dias. Então a contagem regressiva daquilo para como vai acontecer, ou o que vai acontecer, ou o porquê vai acontecer, tá diretamente ligado no quando, porque o quando agora eu já entreguei. Agora são os próximos 3 pontos que a gente vai trabalhar em cima. E com isso agora a gente entra no como. O como é muito interessante porque o como ele é um dos mais vastos que a gente pode trabalhar. O onde depende da localidade. O quando depende do tempo. Que apesar de tudo, o tempo ser totalmente relativo, o onde ser totalmente relativo, o onde se resume às localidades que existem, então as coisas tendem a ser um infinito, mas é um infinito um pouco mais fechadinho. O quando se resume basicamente no tempo e o espaço de onde, o quando, no caso passado, presente e futuro. Não importa tanto o quando no passado, o quando agora, ou quando no futuro. Porque depende muito de qual é o grau de abrangência da sua história. Mas o como é infinito. Porém, o como ele está diretamente relacionado com o personagem e com a história. Então é bem legal porque o onde e o quando estão muito ligados ao world building, levemente ligados à história. Porém, o como está diretamente ligado no personagem e na plot. No personagem, porque como ele vai fazer, e na plot, em como o escritor e a escritora vai abordar isso. Então o legal do como é você abordar os pontos de que como ele vai fazer aquilo, como ele não vai fazer aquilo. E isso que é a questão de surpreenda-me. A curiosidade dentro do como está muito mais relacionado ao como ele vai fazer isso ou como ele fez aquilo. Então são 2 pontos interessantes de que o como ele fez aquilo está diretamente ligado a textos mais relacionados a um suspense, a um terror, a um mistério, principalmente a um mistério policial, uma investigação. E o como ele vai fazer aquilo muitas vezes está ligado à ficção científica, uma fantasia, uma coisa que está muito mais propícia a você ver o negócio acontecendo do que você descobrir como o negócio aconteceu. Então, mesmo que sejam comos diferentes, você aborda eles de formas iguais, que é, eu tenho uma informação que é como tal coisa aconteceu, ou como alguma coisa está acontecendo, ou como coisa vai acontecer. Toda a curiosidade, de uma forma geral, os 5 Ws que a gente vai trabalhar aqui, eles trabalham com o passado, presente e o futuro. Porém, são formas diferentes de abordar. E o como, por estar diretamente relacionado ao personagem, ele aborda motivações, backgrounds, sonhos e diversos fatores que interferem diretamente na construção do personagem. Como o personagem conseguiu fazer um salto daqui para cá? Sistema mágico. Como ele fez com que tal coisa acontecesse? Background. Como ele fez tal coisa acontecer com aquela pessoa? Motivação. Como ele fez tal coisa e tal coisa? Vontades, desejos, ambições. Então o legal da construção de um personagem junto com o como
principalmente nos gatilhos da curiosidade, trabalhando com como, a ideia seria como o personagem teria a capacidade de fazer A, de ter feito B ou de fazer C. E esse como é o mais legal porque ele é infinito. Obviamente, se resume dentro dos parâmetros do personagem, porém é legal porque como isso é um como, o leitor ele vai ficar pensando muito de, mas será que ele pode ter feito isso? Será que ele fez aquilo? Será que ele vai fazer aquele outro? Será que ele vai fazer? Será que ele fez? Então, trabalhar o gatilho da curiosidade em cima do como seria pegar a informação que aconteceu ou que vai acontecer e o como trabalhar. Eu já sei novamente que o slasher, no caso o assassino, vai matar tal pessoa. Só que eu não sei onde, eu não sei quando e eu não sei como. Então, onde, quando, porque os 5W de maneira geral, eles trabalham juntos, muito fortes, porém de ângulos diferentes. No caso, o como é interessante de saber as nuances da ação. O foco aqui não é onde vai acontecer ou quando vai acontecer, é o que ele vai fazer, é o como ele vai fazer. Na verdade, o que é o outro, né? Mas o como ele vai fazer. Se ele vai fazer o quê? Ah, ele vai matar. Beleza, mas como ele vai matar? Isso é o ponto. Então, o como aqui é o mais forte, para você saber o quesito da ação. Não a ação em si, mas as consequências diretas dessa ação propriamente dita. Agora, o que? O que também está ligado muitas vezes com o personagem, mas o fator do o que, ele está muito mais ligado também no como. O que ele vai fazer e como ele vai fazer. O quando e o onde, eles estão muito mais ligados ao quesito temporal da história. Quando será feito? Ou onde será feito? Agora, o como e o que está mais ligado com o personagem, porque o que ele vai fazer e como ele vai fazer. Porque pelo fato do onde, você já consegue ter uma ideia do onde alguma coisa. O quando a mesma coisa. Porém, o como e o que, como está muitas vezes ligado à psique do personagem, se você não conseguiu entender o personagem muito bem feito, ou o escritor e a escritora não conseguiu trabalhar muito bem o personagem, fica muito mais difícil de você descobrir o como e o que. Só que o legal é que quando o escritor e a escritora conseguem desenvolver um personagem muito bem feito, mesmo que consiga pensar em o que será feito e como será feito, você ainda tem o quando e tem o onde ainda. Então é legal que mesmo que um fraqueje pelo fato de você ser muito safo e conseguir saber a resposta, os outros utilizam como outras formas para você não saber o que está acontecendo, quando, onde, porquê e tudo. Então o que serve para quê? O que serve para a construção do personagem a partir da sua caracterização. Porém, esse o que, juntamente com o como, vai trabalhar a caracterização do personagem, e esse o que vai gerar uma ação em cima do outro personagem ou da plot, com o objetivo de gerar o que? No caso, o que de novo? O que, a pergunta, o que? O que será feito? O que fez? E o que vai fazer? Novamente, todos trabalham com passado, presente e futuro, mas esse o que vai trabalhar muito mais com a ação propriamente dita. Matar. Como matei? Onde eu matei? E quando matarei? Ou quando matei? Então, no caso, o onde, espaço. No caso, o quando, o tempo. O que é a ação. E o como é a descrição da ação. No caso, o porquê é a motivação da ação. Então, se eu fosse resumir todos os episódios, eu vou explicar mais ou menos novamente o porquê, mas se eu fosse resumir todo o episódio, como que seria? Eu tenho uma ação. Essa ação acontecerá em algum lugar. Onde? Em algum tempo. Quando? Uma ação vai acontecer. O quê? Como ela vai acontecer? A descrição. E o fato de por que ela vai acontecer? Motivação. Então, o porquê trabalha a motivação do personagem. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso
daquele jeito, como ele fez, o que ele fez, a ação, no caso, né, matar, como está pegando aqui, o quando e o onde. Por que ele matou tal personagem em tal lugar, em tal dia, desse jeito. Então nós temos uma ação, matou, um onde, uma casa, um como, uma faca, um quando, uma noite, e um porquê, uma motivação. No caso, vingança. Então, você trabalhar os 5 porquês juntos trabalha muito mais uma questão de intrinsecar a sua curiosidade do que trabalhar a propriamente dita. A gente separa os 5 Ws, mas com o objetivo de que você pode trabalhar em quesitos diferentes, os pontos de vista diferentes. Mas todos os gatilhos, principalmente essa curiosidade em si, esses pontos de ataque, eles são muito trabalhados juntos. Uma história bem trabalhada, ela precisa ter esses 5 Ws a todo momento. O que ele vai fazer? Quando vai acontecer tal coisa? Como ele fez isso? Por que tal coisa vai acontecer? Onde vamos chegar com tudo isso? Então, todas essas perguntas que vão ser trabalhadas no texto, você pode dar um foco maior trabalhando o ponto. Eu já sei que a pessoa vai matar, mas quando isso é o grande problema? Eu já sei que será no dia 17 de setembro, então temos tempo ainda. Mas onde será isso? Precisamos descobrir onde para conseguir vencê-lo. Então, o legal daqui não é necessariamente você trabalhar a pergunta sozinha, mas sim trabalhar o conjunto de perguntas no onde, quando, como, o que e porquê, para você trabalhar mais profundamente todos os aspectos. Mas, como eu falei para vocês, o gatilho da curiosidade serve principalmente para dar uma informação, só que essa informação ela é parcial, porque todos os outros tópicos não estão respondidos. Seria como se eu chegasse para vocês e falasse, olha, a catástrofe do mundo acontecerá breve. O quê? Quando? A Terra toda? Qual o motivo de tudo isso? Você tem a informação do quê? O quê? A catástrofe. Só que, qual a catástrofe propriamente dita? Você não sabe. Como isso vai acontecer? Você não sabe. Quando? Você sabe que é breve. Onde? É aqui no mundo todo e qual a motivação dessa catástrofe acontecer? Então você entrega uma informação, algo vai acontecer amanhã. Te dei o onde. No caso, te dei o quando. Mas o que vai acontecer? Vou te dar um presente. Te dei o quê? Mas como será entregue isso? Quando será entregue isso? Onde será entregue isso? Eu vou me vingar. Dei a motivação. Quando será feita essa vingança? Onde será feita essa vingança? Como será feita essa vingança? O que eu farei com você? Eu te dei o porquê. Os outros eu não dei. Então, uma história onde se trabalha a curiosidade, usando o gatilho da curiosidade, você entrega uma informação e você para com a informação no meio e joga as próximas perguntas e vai respondendo aos poucos. Você pode dar uma migalhinha de algum deles e deixando o resto para a construção de uma forma total. Então, pessoal, esse aqui foi o gatilho da curiosidade. Como eu falei, é um gatilho muito simples. É só você entregar uma informação parcial e deixar as outras. Porém, o grande ponto diferencial e difícil desse gatilho é fazer com que essa informação seja realmente importante, seja realmente impactante e você sustente essa pergunta. Onde tal coisa acontece? Sustente. Quando tal coisa acontece? Sustente. Como tal coisa acontece? Sustente. O que vai acontecer? Sustente. E por que tal coisa vai acontecer? Sustente. Então, sustentar essas perguntas e manter-se nessa curiosidade é o gatilho da ancoragem, juntamente com o gatilho da curiosidade. O gatilho da ancoragem será trabalhado um pouco mais para frente, então não direi agora, porque será o gatilho da curiosidade e vocês saberão só quando tiver esse episódio. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!